Olá! Hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e trataremos da sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo é a mais antiga das sociedades medievais comerciais, tendo surgido na Itália na Idade Média e é derivada da comunidade familiar, ou seja, é dos tipos societários personificados, sem dúvida alguma, o mais antigo e que deu origem a todos os demais tipos societários que vieram depois exatamente uma ideia de evolução do instituto. Inclusive, ela é a protagonista do desenvolvimento de toda a matéria societária, exatamente porque deu origem às demais sociedades, e figura já com este nome desde o Código Comercial Francês de 1807 e no Brasil através do Código Comercial Brasileiro de 1850. Nesta parte revogado, e atualmente a sociedade em nome coletivo é prevista no nosso atual Código Civil Brasileiro. Não é, obviamente, uma das sociedades mais populares, poucas são as sociedades em nome coletivo constituídas no nosso país, exatamente porque, como ela foi uma das primeiras, outras surgiram depois, e dentro dessa lógica, normalmente numa ideia de evolução com características que lhe dão vantagens se comparadas à sociedade em nome coletivo. Mas mesmo assim, esse tipo societário ainda é previsto no nosso sistema e vamos estudar. A sociedade em nome coletivo está prevista desde o artigo 1039 do nosso atual Código Civil Brasileiro e prevê o mesmo que somente pessoas físicas podem tomar parte na sociedade em nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. E neste artigo já conseguimos extrair uma série de características desse tipo societário. Primeiro, que os sócios na sociedade em nome coletivo somente podem ser pessoas físicas. Não se admite que uma pessoa jurídica seja sócia de uma sociedade em nome coletivo. Segunda característica, responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Em outras palavras, aquilo que a sociedade não conseguir arcar com seu próprio patrimônio, responderão todos os sócios de forma solidária e ilimitada. É uma sociedade personificada e ainda dispõe o parágrafo único que, sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. O que significa dizer que eles não deixam de ser solidária e ilimitadamente responsáveis pelas obrigações sociais. Mas, se internamente quiserem combinar algo diferente, entre eles essa estipulação é válida. Exemplo, imaginemos que temos dois sócios, o A e o B, sócios numa sociedade em nome coletivo, não tendo a sociedade como arcar com uma obrigação qualquer, digamos no valor de 100 mil reais, recai sobre a responsabilidade dos sócios o pagamento. Neste caso, o credor poderia cobrar tanto do sócio A quanto do sócio B os 100 mil reais, desse meu exemplo hipotético. Ah, mas o contrato firmado entre eles diz que apenas o sócio A responderia por eventuais obrigações da sociedade que ela não pagasse. Pois bem, essa cláusula é válida, não perante o terceiro. Perante ele, essa cláusula é ineficaz. Vale entre os sócios, o que significa dizer que o credor poderia cobrar de qualquer um deles. Mas se nesse meu exemplo hipotético cobrasse do B, o B poderia, com base na regra do contrato social, exigir de A a totalidade desta quantia em uma ação regressiva. Ou seja, ele paga e depois busca se ressarcir do valor do outro sócio que, nesse meu exemplo hipotético, teria assumido a responsabilidade de arcar com essas obrigações, da mesma forma como a eventual divisão da participação dos resultados entre eles. Artigo 1024. Regra geral de direito societário, previsto no capítulo da sociedade simples, os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Como já mencionei, os sócios, eles não são os devedores das obrigações da sociedade. Quem assume as obrigações perante terceiros, numa sociedade personificada, é a própria pessoa jurídica, é a sociedade. Portanto, a devedora é a sociedade. Todavia, como os sócios respondem ilimitada e solidariamente, responderão pelo quê? Pelas obrigações que a sociedade não conseguir arcar.
ou seja, somente após esgotado o patrimônio da sociedade é que vamos indagar se há ou não responsabilidade dos sócios por eventual saldo. Explicando isso, imaginemos graficamente que estamos diante de uma sociedade em nome coletivo. Então, nesse exemplo hipotético, percebam que todos os sócios estão por detrás deste ente personificado chamado sociedade em nome coletivo, pessoa jurídica distinta dos seus membros, distinta dos sócios. Imaginemos que a sociedade, numa relação jurídica qualquer, torna-se devedora de um terceiro credor. Este credor é credor, digamos, de uma quantia de R$200 mil. Neste caso, imaginemos que a sociedade tem um patrimônio de R$600 mil. Bem, ele é credor de quem? Da sociedade. Deve cobrar de quem? Da sociedade. E nesse caso, tem a sociedade patrimônio suficiente para fazer frente à obrigação? Tem, inclusive mais do que suficiente. Portanto, neste caso, mesmo numa sociedade em nome coletivo, não poderia o credor querer exigir o seu crédito de R$200 mil diretamente dos sócios. Não poderia querer executar, cobrar os sócios, porque não são eles os seus devedores. Ele vai cobrar da sociedade, que é a sua devedora, e, encontrando bens para fazer frente à obrigação, resolve-se o problema. Segundo exemplo, imaginemos que o crédito, agora nesse caso, contra a sociedade é de R$900 mil. Bem, ele é credor da sociedade, deve cobrar de quem? Da sociedade, então irá atrás do patrimônio dela. E nesse meu exemplo hipotético, imaginemos que o patrimônio seja aqueles mesmos R$600 mil do exemplo anterior. Nesse caso, de forma diversa da situação anterior, esgotando o patrimônio da sociedade, não tem mais nada a cobrar, ainda resta um saldo pendente de R$300 mil para a satisfação do credor. Daí, nesse caso, vem a pergunta: uma vez esgotado todo o patrimônio da sociedade, como se dá a responsabilidade dos sócios? E, nesse caso, se dá de forma solidária e ilimitada. E, portanto, poderia o credor cobrar de qualquer um dos sócios, solidariamente, os R$300 mil do saldo. Vejam, portanto, que os sócios não são solidariamente responsáveis com a sociedade. Eles são solidariamente responsáveis entre si, e apenas e tão somente pelo que a sociedade não conseguir arcar das suas próprias obrigações. Portanto, a relação de responsabilidade sócio-sociedade é uma responsabilidade subsidiária. Só poderá ir atrás do patrimônio pessoal dos sócios depois de esgotado o patrimônio da sociedade, nunca antes. Se eles fossem responsáveis solidários com a sociedade, eles estariam ao lado dela e não atrás dela. Então, de acordo com 1024, a responsabilidade é subsidiária e, nesse caso, no artigo 1039, prevê que, naquilo que a sociedade, portanto, não arcar, aí sim a responsabilidade é solidária entre sócios e ilimitada por esse eventual saldo. Artigo 1040. A sociedade em nome coletivo se rege pelas normas desse capítulo e, no que seja omisso, pelas do capítulo antecedente. O capítulo antecedente é o capítulo da sociedade simples, como já vimos em situações anteriores, é aquela ideia de que o legislador previu no capítulo da sociedade simples todas as regras gerais de funcionamento das sociedades, limitando-se nos demais tipos societários a tratar do que era diferente do capítulo da simples, porque no que é igual, remete para lá. Foi aqui o que fez o legislador no artigo 1040. 1041. O contrato social deve mencionar, além das indicações referidas no 997, a firma social. Aqui, só para deixar claro que nesse tipo societário não pode o nome da sociedade ser uma denominação. Deve seguir as regras de firma social, ou seja, é aquele nome formado pelo nome de um, de alguns ou de todos os sócios, seguido da expressão e companhia, exatamente para identificar a ideia de quem é, pelo menos, um ou alguns sócios de responsabilidade ilimitada só pela leitura do nome. Exemplo, João da Silva e Companhia. João da Silva e Companhia seria um clássico nome de sociedade em nome coletivo. O e Companhia estaria omitindo quem são os demais sócios, mas que o João da Silva é sócio, não tenho dúvida, e não só é sócio, como é um sócio de responsabilidade ilimitada.
dentro desta lógica que a sociedade em nome coletivo só pode usar firma social. 1042. A administração da sociedade compete exclusivamente a sócios, sendo o uso da firma, nos limites do contrato, privativo dos que têm os necessários poderes. A sociedade, como ente personificado que é, um ser abstrato, precisa atuar no plano concreto, no plano fático. Precisa se pegar uma caneta para assinar um contrato, precisa de uma boca para negociar com credores, fornecedores, clientes. E, nesse caso, o papel de justamente de quem fará isso pela pessoa jurídica é a figura do administrador. E, nesse caso, quando o administrador age, ele age como se fosse a própria sociedade. E quem é que pode ser nomeado como administrador da sociedade em nome coletivo? Somente sociedades personificadas têm administrador. E, nesse caso, o administrador tem que ser um sócio. Não precisa ser todos. Mas a administração compete apenas e tão somente a quem for sócio. Só pode ser nomeado como administrador quem é sócio. Por que isso? Porque, como vimos, o que a sociedade não conseguir arcar das suas próprias obrigações, recairá o saldo solidária e ilimitadamente sobre todos os sócios. Pouco importa, portanto, se você tem 99%, 80%, 10%, 1%, uma cota. Ou seja, não importa o tamanho da sua participação societária, você responderá solidária e ilimitadamente pelo saldo. Depois, eventual acerto interno para divisão do prejuízo, de acordo com a participação, é um acerto entre eles. Agora, perante credores, todos são iguais, respondendo solidariamente. Dentro desta lógica, nosso legislador entendeu que não seria nem um pouco razoável que recaísse a administração, pudesse ser nomeado como administrador alguém que não é sócio. Porque se assim o fizesse, este administrador poderia assumir em nome da pessoa jurídica, em nome da sociedade, obrigações perante terceiros, inclusive na mais absoluta boa-fé, dentro da ideia da assunção de responsabilidades decorrentes da própria atividade econômica, mas assumindo riscos muito superiores àqueles que os sócios, porventura, estariam dispostos a assumir. Por quê? Porque ele, por não ser sócio, nesse meu exemplo hipotético, ele não teria nenhuma responsabilidade caso a sociedade não conseguisse arcar com aquelas mesmas obrigações. E a responsabilidade recairia integralmente sobre os sócios naquilo que a sociedade não conseguisse pagar. Por essa razão, entendeu o legislador que se os sócios respondem ilimitadamente, nada mais natural e justo que somente eles possam decidir o tamanho do risco a ser assumido nas relações de negócio da sociedade. E por essa razão, somente dentre eles poderia ser nomeado o ou os administradores que exercerão a atividade em nome da sociedade perante terceiros. Por isso, podemos, para finalizar, definir um conceito de sociedade em nome coletivo, e aqui adoto o elaborado pelo professor Alfredo Assis Gonçalves Neto, e que é o tipo de sociedade empresária, é um dos tipos societários previstos para as sociedades empresárias, que tem por sócios apenas pessoas naturais, pessoas físicas, nas quais deve obrigatoriamente recair a escolha do seu administrador, sendo todas responsáveis subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações sociais. Os sócios respondem apenas pelo que a sociedade não arcar, ou seja, pelo saldo, por isso a responsabilidade de sócio-sociedade é subsidiária, em caráter solidário e ilimitado, ou seja, entre si respondem eles solidária e ilimitadamente pelo que a sociedade não arcar. Quanto à sociedade em nome coletivo, era isso. Obrigado.